boa noite, que Deus te abençoe, sejam todos muito bem-vindos à casa de Deus. Particularmente eu estou com meu coração cheio de alegria, por estar aqui, por você estar aqui e pela razão pela qual nós estamos aqui. Nós estamos começando uma semana de oração, a qual nós estamos voltando todas as nossas atenções para o assunto família, matrimônio, educação de filhos e a salvação do nosso lar. Eu desejo do meu coração que a tua vinda, que com certeza foi feita em cima de esforço, de manejamento de agenda, de um comprometimento pessoal seu e com Deus, não seja em vão. Que o Espírito Santo do Senhor esteja aqui conosco. No ano de 2009, no Spring, eu estava estudando lá na Andrews e eu tive uma matéria e o professor requeriu de nós que lêssemos um livro chamado Generation Z. O nome do autor, coincidentemente, era James White. E ele, ao final do semestre, veio na escola para fazer um final de semana para a gente, fazendo palestras sobre o livro que a gente havia lido e estudado. Em uma das suas palestras, ele leu um texto da Bíblia. E se é da Bíblia, sempre esteve na Bíblia. Que ao final da palestra dele, eu me perguntei como eu nunca enxerguei antes isso na palavra do Senhor. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Salmo 78. Livro de Salmos, no Salmo 78. Livro de Salmos, Salmo 78. Eu gostaria muito que você colocasse os seus olhos atentamente na leitura desses versos, porque pode ser, eu não sei, pode ser que assim como eu, talvez seja a primeira vez que você perceba o que o autor do texto está dizendo aqui. Eu gostaria de começar pelo verso 8, diz assim: e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante. Agora venha comigo para o verso de número 1, e escute o que o Senhor está nos dizendo. Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca, abrirei os lábios em parábolas, e publicarei enigmas dos tempos antigos. Escute só agora a sequência. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel. E ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem a seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecerem dos feitos de Deus, mas lhes observassem os mandamentos. E é por essa razão que nós estamos aqui, para que na nossa vida e dos nossos filhos se perpetue a vontade do Senhor. Que Deus o abençoe ricamente. Gostaria de convidar aqui para que venha participar nesse momento de forma especial o Oséias. Nós teremos uma música que estaremos cantando ao longo desta semana e que Deus possa desde agora estar com todos nós. Que Deus o abençoe. Vamos colocar em pé. Nós estávamos pensando no que cantar essa semana e começa a procurar músicas de família. Nós vemos quão poucas músicas nós temos que falamos de família. Mas o tema para essa semana, Família segundo o Coração de Deus, é o pedido para que o Espírito Santo de Deus venha nos inspirar, venha encher o nosso coração. Por isso nós estamos aqui para dar louvor a Ele, pelas bênçãos, pela nossa casa. Este vai ser o hino dessa nossa semana de oração. Vem, Senhor, nos inspirar.
Então, vem nos inspirar. É isso mesmo. Então vamos mudar, Wander. Pode ser queremos dar louvor, tá bom? Vamos, se possível, quem puder ajoelhar para falarmos com Deus. Querido Pai que estás nos céus, nós somos gratos aqui a Ti, Senhor, porque o Senhor nos trouxe na Tua Santa Casa nessa noite para ouvirmos mais da Sua Palavra, para melhorarmos nosso relacionamento. Nós viemos aqui como família para receber as Suas bênçãos através da doutora Dilene na nossa vida. Agradecemos, Senhor, porque em meio ao trabalho, em meio às atividades do nosso dia a dia, nós conseguimos vir aqui e estamos em um grande número de pessoas para a Tua honra e para a Tua glória. Agradecemos por essa oportunidade. Pedimos perdão por nossas falhas e uma porção dobrada do Teu Santo Espírito para que trabalhe nosso coração, para estarmos preparados para receber esta mensagem. Entregamos tudo nas Tuas mãos, confiados no sangue maravilhoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.
te convidar para ficar de pé. Deu vontade de cantar junto, né? Então vamos cantar em família. Então é hora de você cumprimentar. Não deu tempo, uns chegaram mais cedo, outros chegaram depois, mas você tem a liberdade agora. Sei que muitos estão ansiosos e gostam deste momento de ter que sair do lugar, né? Mas só vira para trás aí, cumprimenta o teu amigo do lado. Se não, ninguém sair, eu vou pedir a Cris para sair passeando de banco em banco para cumprimentar ele. E quem não sair vai receber um amém do Figueiredo no ouvido sábado que vem. Vamos lá. Em família estamos aqui. Em família estamos aqui, partilhando o amor de Jesus, que sua cruz o motive a orar, e ao cantar conosco esta canção, a alegria de vê-lo aqui, pulsa forte no meu coração, sinto amor que nos une então. Nesse aperto de mão, nesse aperto de mão, nesse aperto de mão. Podem sentar. Bom, já fazem 2 anos, um ano, nós participamos de um encontro de família lá na BR-1, acho que foi o ano passado, né? E confesso que lá nós gostamos muito, e queríamos, de alguma forma, trazer a Adilene Ebinger de novo para a gente assistir, para a gente se deliciar. E foi muito útil para a nossa vida, como casal, como família. E agora nós conseguimos. Naquela época, eu acredito que nós nem pensávamos, pastor, que nós teríamos esse templo. Não, eu acho que não. Porque nós estávamos em numa casa alugada, e agora nós estamos na nossa própria casa, graças a Deus. E isso facilitou bastante, Dilene, para trazer você também. Isso, a igreja, os irmãos, todos unidos, promoveram esse momento, e é muito importante. E hoje, é com muito prazer que nós, do Lar e Família, apresentamos para essa semana de oração, né, a Adilene Ebinger. Ela é terapeuta há quase 25 anos, é isso mesmo, né? Mestre em psicologia pela Florida Christian University. Deixa eu tirar esse óculos, porque esse óculos é para longe, agora melhorou. Pós-graduada em psicopedagogia, sexóloga, escritora de 8 livros, 3 físicos e 5 digitais. Analista comportamental, master coach, palestrante internacional em 14 países, criadora do programa Jornada Emocional, já impactou diretamente mais de 50 mil pessoas com seus conhecimentos nos mais de 20 anos como treinadora, palestrante e terapeuta. Casada com Kesil Ebinger e mãe de 2 filhos, Kenny e Keilene. Dilene tem mais de 13 mil horas de treinamento através dos programas Love, Life e Adoli. É um prazer tê-la aqui com a gente.
E nós entregamos esses minutos que se seguem. E eu quero fazer um agradecimento muito especial para você, que veio numa quarta-feira de semana para não somente prestigiar o evento, mas também, tenho certeza, para aprender mais sobre a nossa vida, sobre como sermos melhores pessoas. Agora eu entrego esses minutos que se seguem para a Dilene. Boa noite. É uma alegria poder estar aqui com vocês. E a minha alegria maior, eu estou aqui nos Estados Unidos desde o dia 1º de março. E eu creio que eu deixei o melhor para o final, porque eu já passei tanto frio aqui. E realmente, nesses dias, as coisas estão bem melhores para mim, né? Então, eu estou bem agradecida a Deus que a temperatura ficou bem melhor. Hoje eu tenho o prazer de estar com a minha irmã mais velha, da Lete Feitosa. Vocês são uma igreja que fica perto do meu sobrinho, o pastor Cleiton. Então, eu estou aproveitando um pouco da família por esses dias, enquanto eu vou estar com vocês aqui. A gente vai estar todas as noites, hoje, amanhã e sexta-feira, e depois o sábado e o domingo pela manhã, só com as mulheres, não é isso? Domingo pela manhã só com as mulheres, sábado à tarde com os casais, vamos falar um pouquinho sobre relacionamento conjugal. E hoje, amanhã, sexta-noite e sábado pela manhã, vamos falar para a família toda, tá bom? Vai ser importante para todo mundo, eu creio, incluso para mim também. Pode projetar? Nós hoje vamos conversar sobre comunicação. Eu escolhi esse tema para começar porque é impossível a gente criar um relacionamento sem se comunicar. Eu diria que, dentro do consultório, durante esses mais quase 25 anos, as maiores dificuldades que a gente encontra nos relacionamentos estão vinculadas à nossa dificuldade com a comunicação. A gente, às vezes, sabe o que quer, mas não sabe dizer o que quer. E, às vezes, a gente quer dizer, mas a gente se atrapalha ao falar. Eu escuto muito no consultório uma frase assim: parece que a gente fala idiomas diferentes lá em casa. Eu falo, o outro entende outra coisa diferente. Eu não queria dizer assim, mas eu acabo falando. Então, por isso, decidi que a gente vai conversar primeiro sobre a comunicação. A comunicação é muito mais do que só falar. Quando a gente fala em comunicação, a gente pensa logo em falar. Mas a comunicação é muito mais do que isso. Aliás, a gente comunica muito mais sem falar do que falando. É que a gente costuma carregar logo para isso, é a fala, é a conversa, né? Isso é comunicação. Isso também é, mas é muito mais do que isso. A comunicação é a única forma que você possui para conhecer o outro e para se tornar conhecido. Eu não conheço uma outra forma de a gente poder conhecer, a não ser se comunicando, né? E aí eu encontro muitas famílias onde dizem assim: ah, mas eu não gosto de falar, eu não gosto de conversar, eu sou assim mesmo. Eu nasci assim, eu vivi assim. Gabriela, conhece, né? A síndrome de Gabriela. Eu era assim, meu pai era assim, não sei quem era assim, e eu sou assim mesmo. E a gente precisa entender que para a gente crescer, a gente precisa fazer movimentos. O movimento faz parte do crescimento. Olha uma criança, né? Ela tem, o corpo começa a se movimentar e por isso ela cresce. Os ossos vão se alongando, os tecidos e etc. Por isso cresce. Senão vai ficar pequenininha o resto da vida. Então nós também precisamos nos movimentar para crescer. Se a gente não aceita o movimento, a gente vai definhando até, né, ficar imóvel, paralisado absolutamente. Então, essa é a única forma. Vamos começar por aí. Quer conhecer o marido, quer conhecer a esposa, quer conhecer um filho, quer conhecer uma filha, quer conhecer alguém, precisamos nos comunicar. Como é essa comunicação? A boa comunicação, ela é um lubrificante dos relacionamentos. Ela lubrifica os relacionamentos. Então, estou me relacionando com a minha mãe, com meu pai, com meu filho, com a minha esposa, com meu marido. Se tem comunicação, a coisa flui. O movimento é melhor se não tem uma comunicação saudável, que ela até pode existir, mas ela pode não ser saudável, então as coisas começam a ficar difíceis, começa a haver fraturas na comunicação. Vocês sabem o que é uma fratura, né? Quebrou o braço, fraturou, descontinuou, vai ter que ter um tratamento para aquilo voltar. Então começa a ter fratura nos relacionamentos, descontinuidade, e muitos relacionamentos conjugais, por exemplo, chegam ao divórcio pela falta de comunicação. Muitos relacionamentos parentais, pais e filhos, perdem muito, por quê?
Comunicação sofrida, difícil, complicada. Então, é o lubrificante. Vamos começar pela linguagem verbal, que é essa que a nossa mente vai imediatamente para ela quando a gente fala em comunicação. A linguagem verbal é a fala, né? Eu chegar e estou aqui usando a minha linguagem verbal com vocês. E a gente precisa e deve usar essa linguagem dentro da família. Estou feliz, eu estou triste, eu vou chegar atrasado. Essa comunicação usual que a gente faz uso dela o tempo inteirinho. Algumas vezes consciente e algumas vezes inconsciente. É quando a gente começa a falar umas bobagens, né? Que fere, que machuca, que incomoda. E aí, às vezes, o outro diz, olha, você falou isso. Ai, desculpa, eu não queria dizer isso. Né? Eu não queria falar assim. Não queria dizer desse jeito. Acabou saindo. Né? Aí a gente entra no texto bíblico que a palavra de Deus diz, né? A boca fala... A boca não fala de nada que não está rolando lá por dentro. Se saiu, lamento informar, porque talvez a sua mente faça uma viagem agora e fala, aquilo que eu escutei, então, né? Mas esse é o funcionamento. E é bíblico, então eu estou tranquila, porque quando a gente fala do que a Bíblia fala, a gente relaxa, né? A gente só está repetindo. Então, muitas vezes, a gente está ali, fala uma coisa, fala, não queria dizer isso. A boca vai trazer daquilo que está cheio o coração. Mas o coração a gente não cabe nada. Então, não é bem o coração que está cheio, é o quê? É a mente. A Bíblia usa muitas vezes a palavra coração para dizer aquilo que está se passando dentro da gente. Então, você é responsável não só pelo que você fala, mas você passa a se responsabilizar pelo que o outro vai entender da sua fala. Não que você seja responsável porque o outro entendeu errado, quis entender errado, mas isso nos dá uma responsabilidade de cuidado com aquilo que a gente vai falar, com aquilo que a gente vai expressar. Então, a gente realmente não pode colocar atravessado. Vocês reconhecem uma coisa assim? Por exemplo, na igreja, quando você vai cumprimentar alguém, você cuida com o que você vai dizer, você pensa um pouquinho, mas quando é dentro da nossa casa, o que acontece? A gente fala de qualquer jeito, né? Sai atravessado de qualquer jeito. E a gente tende a dizer assim, mas é da família, tem que aguentar. E os de fora a gente elabora, ajeita para falar, para não ofender e para não chatear. Por que será que a gente faz isso? Justamente com as pessoas que a gente mais ama. Né? A gente fala de qualquer jeito e às vezes machuca, fere, né? Traz um sentimento de menos-valia, uma dificuldade, uma dor, uma complexidade dentro das nossas relações. Então é bastante importante que a gente tome cuidado com isso, porque eu sou responsável por aquilo que eu falo. Então, se você vai entender desse jeito, eu tenho que pensar como ele vai receber essa mensagem que eu estou falando aqui. Então, a gente precisa, sim, vigiar a nossa fala. A gente precisa, sim, cuidar com o que a gente fala. Olha o que diz Mente, Caráter e Personalidade. Volume 2, página 583. A menos que controlemos nossas palavras e nosso gênio, somos escravos de Satanás. As palavras de alteração, palavras desagradáveis, impacientes, irritadas, são uma oferta feita à sua satânica majestade. Pau! Ela pega pesado, né? Ela está dizendo assim que não vem me contando historinha, dizendo que você fica nervoso porque alguém te tira do sério, então por isso que você fala bravo. Ela está considerando aqui que fazer uso dessa irritabilidade significa que estamos fazendo oferendas ao inimigo. E talvez você está dizendo, Dilene, isso é impossível. Quem nunca se irritou? Quem nunca perdeu a cabeça um pouquinho que seja e botou os pés pelas mãos e falou bravo? Ok. Esse não é bem a dificuldade, o problema. A gente precisa pensar um pouquinho sobre isso. Claro que a gente um dia vai perder a cabeça, se irritar, ficar nervoso, né? Afinal de contas, a gente traz pra gente um estilo de vida que é complicado. Muito trabalho, pouco descanso, muita correria, e isso vai se somando um desequilíbrio. E aí a gente perde a cabeça, que acolá a gente, né, perde o rumo e fala o que não deve ou fala do jeito que não deve. Esse é um problema, mas esse não é só o problema. O problema é nunca a gente reconhecer. Voltar lá e dizer, eu me excedi, me perdoa, me desculpa. Eu realmente falei grosso, falei exageradamente. Então, quando você retoma, você anula esse processo. A gente tem o hábito de responsabilizar o outro quando a gente perde o controle. Eu não sei se alguém já passou por isso, mas é muito comum. Por isso eu acredito que já houve, né?
Há uma discussão entre o marido e mulher, por exemplo, aí o filho chega junto, pergunta alguma coisa, a resposta é imediata. Quem que foi? Ele só chegou para fazer uma pergunta, mas a discussão tinha sido ali, não tinha nada a ver, mas você está quente, né? O sangue está fervendo, não deu tempo baixar, e o outro faz uma pergunta e você responde com grosseria ali para o outro, e nesse processo, mas ele fala, mãe, o que é isso? É o seu pai que me tira do sério. Olha só, a gente repete, né? A gente repete a mesma história do pecado, né? O que aconteceu, Eva? O marido que tu me deste é que me deu a fruta e eu não tenho nada a ver com isso. E a gente vai, né, delegando. Vou dizer uma coisa para você. Toda vez que a gente conta uma historinha, é para justificar a nossa incapacidade de realizar algo. Ponha isso na sua cabeça. Toda vez que você conta uma historinha ela pode ser verdadeira. Eu estou assim porque eu estou deprimido, pode ser real isso, mas é uma historinha, porque se está deprimido, o outro não tem responsabilidade. Você precisa resolver isso, né? A historinha pode ser uma mentira, né? Não, eu estou assim porque você me deixa assim. Ninguém deixa ninguém, a gente dá permissão. E a historinha pode ser uma brincadeira também. Mas eu estou assim porque, afinal de contas, todo mundo que é... A gente que tem descendente de alemão é assim mesmo. Aí já estraga toda a raça alemã por conta de um mau comportamento seu, né? Então, pode ser de todo jeito as historinhas, mas é sempre uma muleta para nos apoiar, porque não somos competentes para resolver algo que precisávamos resolver da forma correta. E o Senhor dá o seu recadinho aqui para a gente. Vamos para a linguagem não verbal. Isso é muito comum dentro das famílias e a gente passa logo a conhecer, não é? Convivendo um pouquinho a gente sabe as caras e bocas que são feitas dentro da família, a gente conhece o significado, né? E muitas vezes, para não ofender, a gente não fala, mas a gente tem as caras e bocas que ofendem da mesma forma, né? O outro vem assim, amor, onde estão minhas coisas? Eu já falei. Nem precisa, né, ser grosseiro. A própria fisionomia já vai trazendo para você que o outro não está satisfeito, né? Já falei, onde está? Sei que só podia ser você, né? Não está dizendo nada, mas disse tudo. Não está dizendo nada, mas disse tudo. Então, muitas vezes a gente se utiliza da linguagem que não é verbal, não sai da boca, mas sai no comportamento, sai no gestual, sai na fisionomia. E muitas vezes esse comportamento, ele é abusivo, ele é destrutivo, ele é ofensivo dentro da nossa família. A gente precisa cuidar. E a gente fala, eu não falei nada. Porque aí o outro fala assim, o que foi? Essa sua cara? Você quer dizer que eu estou mentindo? Você quer dizer... A gente interpreta, aí o outro fala... Falei nada. Que santinho, não? A gente joga lá o álcool no fogo e dá 2 passos para trás, levanta a mão e fala... Não, imagina, eu... É você mesmo. Esse também é um comportamento prejudicial dentro da família. Mas se a gente entende dentro do nosso relacionamento que se a gente verbalizar, a coisa vai ficar bem feia. Então a gente começa a dramatizar. Porque eu não falei isso. Então você está falando de... Não falei. Você ouviu eu falar? Você ouviu? E a gente ainda fica, né, insistentemente ali, tentando montar o circo para o outro. Isso é prejudicial dentro dos nossos relacionamentos. Porque não só o que você verbaliza, mas a forma como você age, afeta as pessoas que estão ao seu redor. Afeta fortemente. Se a gente tivesse tempo hoje, a gente ia fazer uma viagem à nossa infância e a gente ia ver as marcas que ficaram em nós, às vezes palavras não ditas pelos nossos pais, que marcaram profundamente a nossa vida e que hoje a gente carrega essas histórias por conta daquilo que nem foi dito, mas da força que tem aquilo que é gesticulado dentro da nossa família, dentro do nosso ólon familiar.
Acontece que a comunicação familiar, a comunicação dentro da família, ela pode ter dois aspectos. Eu gosto muito dessa ilustração. Eu uso em diversas palestras minha a ilustração do iceberg, quando eu quero dizer algumas coisas do que parece e do que de fato é. Os especialistas dizem que quando você olha um iceberg, o que está em cima da água representa só 10% do tamanho da pedra de gelo. Então, nem sempre a gente consegue avaliar o tamanho do estrago quando a gente olha só para cima da água, né? Então, a comunicação superficial é aquela que eu posso ter com qualquer pessoa que eu nunca vi. Eu não conheço a maioria de vocês, mas eu sou capaz de conversar com você, por exemplo, por 1 hora, mesmo sem te conhecer. Vocês acham que é possível? É. Mas eu vou tratar sobre assuntos o quê? Superficiais. Tudo bem, quanto tempo você está aqui? Você mora onde? É longe do que você faz, do que você trabalha? Você tem filhos, não tem filhos? É quanto tempo de casado? Ai, que legal, e vai sempre para o Brasil e não vai? Isso dá conversa para 1 hora ou para mais. Mas depois que eu terminar essa conversa, de fato eu sei quem é ele, eu sei sobre ele, mas eu não sei quem é ele. Essa é uma grande dificuldade nas nossas famílias. A gente sabe muito sobre o outro, mas a gente muitas vezes não sabe quem é o outro. Sabe uma frase que eu encontro muito no consultório? Às vezes vem um casal que viveu há 10 anos, 20 anos, e aí houve uma infidelidade, e quando eles me procuram, eles dizem assim: eu achei que eu conhecia, mas eu não conhecia. Porque a maioria do período que viveram juntos foi vivido uma superficialidade. Sabia onde trabalhava, ia trabalhar, voltava, mas não houve uma conexão real, uma sintonia enquanto estiveram juntos, enquanto estiveram casados. Não houve. E, queridos, pasmem, existem muitos casais que vivem assim, 10, 15, 20, 30, 40 anos juntos, e a vida é superficial. Não sabem nada realmente sobre o outro. E aí eu costumo dizer que isso não é um casamento, né? Isso é um ajuntamento. É como no Brasil a gente chama de república. Mora todo mundo lá, paga o aluguel, divide as despesas, fica muito bacana, mas casamento mesmo não é. A gente chama de casamento, porque não tem outro nome para dar, né? Mas não é casamento. Casamento é um compartilhamento, é algo realmente, o outro sabe sobre mim, não só minhas alegrias, minhas potencialidades, mas conhece minhas tristezas, minhas limitações. Sabe quem eu sou, sabe o que me faz sofrer, e sabe também o que me alegra. Sabe dos meus traumas e sabe das minhas dores, conhece as minhas emoções, os meus sentimentos, e também conhece tudo aquilo que é bom em mim, e apesar de saber tudo que é bom e ruim, ainda me ama e permanece ao meu lado. Isso é extraordinário, isso é fantástico. Aliás, isso quando a gente para pensar um pouquinho, isso nem parece ser humano, não é? Saber tanto sobre mim e permanecer ainda assim, isso é muito grandioso dentro da família. As famílias se conhecerem, saberem, os pais sabem os defeitos dos filhos, os filhos dos pais, o cônjuge do outro, e a despeito de, se relacionam, crescem, há uma conexão, há uma harmonia. Isso é muito incrível. Por quê? Porque a comunicação ganha significado. Tudo que você faz com significado se torna poderoso. Tudo que você faz na vida com significado te dá força, energia para você fazer. Mas quando você faz algo que não tem nenhum sentido, nenhum significado, aquilo vai perdendo valor e você para de fazer. Por isso tantos casamentos acabando, porque começa a não ter mais sentido, significado. Porque nós estamos juntos, não tem mais sentido estar junto. Não há nada, não foi criado um processo significativo, superficial. Então, o que faz a gente continuar junto? Fazendo o quê? Para que a gente vai viver junto? Então, perde o significado. Eu recebo centenas de mensagens diariamente nas minhas redes sociais. E existe sempre... Ainda hoje eu li uma que dizia assim: Dilene, eu não sei o que fazer. Nós estamos juntos há mais de 30 anos, temos filhos, mas a gente nem conversa, a gente não tem mais nada em comum, não tem mais significado esse relacionamento. Porque não existe um compartilhamento real, profundo, que traga sentido para a vida. E eu vou dizer isso, que é muito complicado, porque se a gente não desenvolve isso, casal, marido e mulher, a gente passa esse legado para os filhos. Esse é o drama maior. Eles aprendem na escola, eles aprendem lendo, eles aprendem onde eles vão, eles aprendem na igreja, mas a maior escola é aonde?
É a casa, eles estão vendo o movimento ali dentro. É isso que eles vão reproduzir depois. É isso que eles crescem, na impressão mais forte, é o que eles assistem ali. Por isso a gente precisa ter cuidado. E a gente tem mania de dizer, eu não quero que os meus filhos vivam isso. E aí a gente faz a mesma coisa que a gente justamente não queria. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente não toma consciência. A gente toma ciência, mas não consciência. O que seria a diferença disso? Eu sei que está acontecendo, mas eu nem sei por que isso acontece. Então, vai repetindo, repetindo, repetindo. Repetindo os fatos como uma ladainha que eu repito. E eu nem sei por que estou repetindo, mas eu estou repetindo. Isso a gente faz em muitas coisas na vida. Inclusive, alguns de nós faz isso, por exemplo, na hora do louvor, né? Está ali aparecendo a letra, você começa a cantar e a cabeça está não sei aonde. Né? Então, às vezes, a gente faz isso no relacionamento. Não presta atenção no que a gente está fazendo. Eu costumo dizer que nós, hoje, estamos vivendo no modo automático. Vocês entendem isso muito claramente nesse país, porque a maioria dos automóveis aqui são automáticos. No Brasil, a gente tem que explicar melhor. Né? O que é um carro automático? Você engata a marcha dele e você vai 50 milhas só acelerando, freando, acelerando, freando. É diferente do manual, você passa mais, aí diminui a marcha, vai para lá. Há muito mais movimento no manual. No automático não há. Então pense você na sua vida, você acorda de manhã, acelera, freia, acelera, freia, acelera, freia. Que vidinha mais ou menos essa que você está levando. Não acontece mais nada, está no modo automático. Levanta, vai lá, senta na mesa, come, vai para o trabalho, volta. Se eu te perguntar o que você tomou café hoje, você tem que parar para pensar, porque foi tão automático que você não consegue lembrar. Isso é muito comum. Às vezes eu faço uma pergunta sobre o dia anterior, a pessoa fala, peraí, deixa eu pensar. Por que a gente tem que pensar? Porque está automático, eu não estou consciente do que eu faço. Então eu estou com meu filho, teu filho senta junto, quer conversar com você, mãe, lá na escola e tal, e você está ouvindo no modo automático, porque você ouve que não é surdo. Mas você não presta atenção no que está dizendo. Quando ele termina de falar, 5 minutos depois você faz uma pergunta, fala, mãe, acabei de falar, sequelado, né? Está outra atmosfera você está, não está presente ali. E aí quando a gente finalmente perde, a gente acorda, e a maioria das vezes é tarde demais, não dá para recuperar isso mais. Ou não dá para recuperar porque cresceu, e aí já não é aquela criancinha que chega junto, senta no colo, quer beijar e abraçar, aí está enorme, você quer beijo e abraço, mas oi? Ele olha para você e fala, o que deu aí? O que aconteceu? Pirou, ficou doido, porque houve a época em que queria, mas a gente estava ocupado demais. Estava concentrado demais no modo automático da vida e não prestou atenção. E não deu o real sentido, o valor, aquilo lá. Né? E aí começa a choradeira, se eu tivesse de novo, se eu começasse de novo, vamos parar com isso, começasse de novo, fazia do mesmo jeito. Né? Então é agora que a gente precisa tomar as decisões da mudança agora. É possível agora. Olha o que acontece com pessoas que não trabalham seus sentimentos. Vocês assistiram uma explosão? Já assistiram? Televisionado, espero, né? Ninguém pessoalmente, porque senão não estaria aqui para contar as histórias. Né? Quando a gente vê uma explosão, um estrago completo. Sentimentos não trabalhados, comunicação equivocada, ela é como uma explosão, machuca sempre os outros. Quem está perto sofre. Porque geralmente a pessoa vai ali, vai. Pá! Então explode. Uma explosão nunca acontece do nada. Ela está ali porque alguma coisa se formou que vai levantar ali o explosivo. Então, geralmente, a explosão traz muita dor, muito sofrimento, não só para o exploditor, acabei de inventar essa palavra, tá, gente? Os professores de português que me perdoem, né? Não só para dinamite em pessoa, como para todo mundo que está perto dela. Estraga tudo. Aí você diz assim, mas eu não sou de explodir, Vildilene. Eu não sou de explodir. E você é o quê? Porque só tem 2 coisas que acontecem com quem não trabalha o sentimento. O que é trabalhar o sentimento? É na comunicação. É eu chegar para você e falar, hoje eu estou cansada, não consigo fazer isso. Olha, amor, eu estou triste, isso aqui está me machucando. Olha, o jeito como você fala me incomoda, eu preciso resolver isso. Olha, eu não sou... É expressar com jeito, com carinho, na hora certa, pessoa certa, tudo ok. Porque se
Não faz isso. Ou explode, ou você implode. Não tem outra alternativa. Se não trabalhar, ou vai explodir, ou vai implodir. Vocês também já viram pela televisão um prédio quando implode, o que acontece, né? Eles dinamitam embaixo para essa implosão e ele tem prédios ao lado, é extraordinário, porque nada acontece com quem está do lado, mas o próprio prédio acaba. E agora você está aí pensando e dizendo assim, como assim? Como assim? Eu implodo e acontece o que comigo? Aí chega o adoecimento. Aí vem a fibromialgia, vem a depressão, vem a ansiedade generalizada, vem a ansiedade da obsessivo-compulsivo, vem os transtornos generalizados de ansiedade, vem a síndrome do pânico, vem também os adoecimentos gastrointestinais, vem um monte de adoecimentos, inclusive as doenças autoimunes, alguns cânceres também, tudo proveniente das implosões. Quando eu não consigo me comunicar direito, ou eu vou botar para fora, rebentando tudo, ou vai estourar dentro, me rebentando todo. A alternativa é muito cruel. Ou acaba com tudo, ou acaba comigo. O que mais ou menos, se acaba com tudo, acaba acabando comigo, porque se eu perco tudo também, né? Então, é um processo muito complicado. Por isso a importância, por isso a gente está conversando sobre isso hoje, para a gente poder pensar. É claro que vocês vão sair daqui com essas informações em mente para pensar, para amadurecer, para mastigar e pensar em que aspecto as coisas estão complicadas para mim nisso aí. Para a gente poder crescer. O crescimento é importante, crescer dói, mas permanecer no mesmo lugar mata. A gente precisa aprender isso. Crescimento dói, claro que dói. Tanto é que os nossos filhos, não sei se de vocês passaram por isso, mas os meus passaram. Pequeninos começam a chorar, mãe, tá doendo minhas pernas, doendo minhas pernas. O moleque não fez nada demais, está com a rotina normal e chora na hora de dormir porque está com as pernas doendo. O que é isso? Aí você leva no médico para ver, o que eles dizem? Dor de crescimento. É porque crescer dói. Não só fisicamente, a gente já sabe nessa idade que a gente chega, a gente sabe que dói não só fisicamente. Os pequenininhos, eles acreditam que dói só fisicamente, mas nós já entendemos que dói também o quê? Emocionalmente. Crescer dói, mas permanecer no mesmo lugar mata. Então a gente precisa crescer. Você quer um filho de 5 meses, 6 meses, a gente até repete isso. Ai, tá crescendo, eu queria que não crescesse. Sério mesmo? Que frase sem pensar que a gente repete, não é? A gente entende, mas a frase real, queria mesmo que ele ficasse daquele tamanho o resto da vida? Algo estava errado, não é? Algo estaria muito errado se eles não crescessem. Aliás, quando começa a não crescer, o que a gente faz? Corre para o médico. O que está acontecendo que não está crescendo? Então a gente verbaliza umas coisas que não é bem real, porque crescer é importante, porque crescer demonstra saúde, crescer demonstra que está vivo. Então é importante o crescimento. Impressão sem expressão, meus queridos, causa depressão. Se você não pode falar sobre o que você pensa e sente, então você já está adoecido. É importante poder ter o privilégio, a oportunidade de falar sobre o que se pensa e sobre o que sente. Isso é fundamental. E vamos parar com essa história de eu já vivo com ele há 30 anos, ele ainda não sabe. Ele não tem bola de cristal. Se você falar, já vai ser difícil guardar. Imagina sem falar. Ah, mas ela devia saber porque ela já me conhece. Sabe que eu sou assim. Ela não tem bola de cristal. E, aliás, eu vou falar de um texto bíblico agora que vai resolver essa questão para você para sempre. A palavra de Deus diz que adivinhar esse negócio aí, tem que adivinhar o que o outro está sentindo, adivinhar o que o outro está pensando, porque o outro diz que não vai falar porque já está junto há muito tempo e você tem que saber. Bom, o Senhor diz que os adivinhos não entrarão no reino dos céus. Ele fala lá. Eu não sou teóloga, não me preocupo com o contexto. Ele fala e está falado. Os teólogos têm que ver os contextos, né, pastor? Mas eu estou falando. Então, para de querer adivinhar. Para de querer ficar adivinhando o que é o pensamento do outro. Simplesmente diga, fale, desenhe. Eu sei que para alguns precisa desenhar bem direitinho, porque é difícil entender, né? Uns entendem rápido, outros entendem mais devagar, cada um é cada um. Mas quando você casou, ele já era assim. Não, quando eu casei não era. Era assim mesmo. É que quando a gente está apaixonado, a gente fica meio cego. A gente não enxerga direito. Depois que a gente começa a viver junto, a visão se abre. Mas aí é tarde demais. A minha mãe dizia bem assim,
Quando casar, feche... como é que dizia assim? Antes de casar, abra os 2 olhos. E quando casar, feche só um, porque o amor não é cego. Eu não entendia bem isso, eu achava assim, como não? Tem que fechar, né, os 2. Mas hoje, aqui ao alto dos meus 20 anos de idade, eu já fiz 20. Não parece, eu sei que não parece. Sei que é difícil de acreditar, mas eu já fiz, e já fiz mais de uma vez. Já estou indo quase para a 3ª vez já de fazer 20. Eu só faço de 20 em 20, que é melhor. Melhor contar assim, né? E a minha mãe dizia isso, eu não entendia, mas hoje eu consigo entender. Por que tem que manter um aberto? Por que o amor não é cego? Porque existem muitos relacionamentos abusivos, violentos, e a gente precisa estar alerta, porque o Senhor Deus não aprova um relacionamento assim, né? Vai contra os princípios dele. Então, por isso, a gente não pode ficar cego. Casei, pronto. Casei, abro um olho para enxergar bem direitinho o que está acontecendo, né? Então, nada de adivinhar. Como seria a comunicação positiva? É uma comunicação honesta. Se eu gosto, eu falo. Se eu não gosto, eu falo. Eu tive uma vez uma paciente e eles estavam se separando. E veio muitas conversas durante o processo da terapia. E uma delas era que ela lembrava ele chegou de viagem e levou para ela uma camisola rosa pink. E segundo ele trouxe de presente e ela não agradeceu, fez uma cara feia, empurrou a caixa para lá e ele não conseguia entender por quê. E eu perguntava para ela por quê, e ela falava assim, credo, horrível. Mas a forma como esse diálogo não verbal aconteceu, machucou ele. E ele dizia para mim, eu viajei, aliás, ele tinha vindo aqui, dos Estados Unidos, na época, e havia visto, e ele gostou. Gosto é gosto, né, gente? Ele gostou e comprou essa camisola. E aí ele ligou para ela e falou assim, olha, você vai me buscar no aeroporto, leva nossos filhos na casa, não sei de quem, porque eu quero que você vá buscar no aeroporto, que de lá nós vamos para um hotel, que eu vou passar a noite com você. Ele ficou muito tempo trabalhando longe, né? Estava longe, e aí assim aconteceu. Ela se organizou, ela entendeu a mensagem, né? Não precisa ser expert para entender. O cara 1 mês fora, daí ela se preparou toda, pegou a malinha, botou no carro, foi buscar ele no aeroporto. Do aeroporto foram direto para o hotel, ela entrou para tomar banho. Ele então, se eu vou tomar banho primeiro, tomou banho primeiro, colocou a caixa sobre a cama, bem lindo, empecou o pacote. Ela entrou no banho, quando ela chegou, viu o pacote, criou-se uma expectativa, abriu aquela coisa ketchupiana lá dentro. Trem. Eu tive a oportunidade de conhecer ela, uma mulher discreta. Ela viu aquele negócio de certo, ela entrou em choque, colapsou. E ela disse que fez ela ignorou, ela fez uma cara horrível e não usou. E nunca disse para ele, não gostei. Né? Nunca conversaram sobre esse episódio. A noite acabou ali mesmo, com aquele negócio rosa em cima da cama. Né? E não se entenderam, e aí ela fez uma cara feia, ele falou, o que foi? Eu chego de viagem, você faz essa cara. Não, mas você não sei o quê, você parece que não me conhece. Aí foram para outros andares, a conversa desandou. Vamos para casa, então vamos. Pegaram o carro e saíram, pagaram o hotel desnecessariamente, vieram aborrecidos dentro do carro. E isso nunca foi trabalhado, nunca foi esquecido. Muitos anos depois, no processo terapêutico, já estão se separando, essa história veio à tona. Dificuldade na comunicação, uma comunicação não honesta. Falei, meu amor, olha, eu vou dizer uma coisa para você, se você quer mesmo, se isso vai te ajudar, eu uso, mas olha, não é a minha preferência, tá? Mas eu posso usar, que custa, vou usar aqui, rapidinho, uso, vai tirar daqui a pouco mesmo, vou usar, né? Agradar no conflito tanto tempo, mas foi ali, ele não entendeu, nem ela, e a confusão ficou formada. Poderia contar várias histórias do gênero. Um outro, 15 anos se separando porque ele não gostava de camisa polo, e a esposa lhe dava uma camisa polo, deu uma camisa polo no primeiro aniversário. Ele falou, eu não gosto, eu não uso, não me dá. Ela falou, mas eu gosto, acho lindo o homem de camisa polo. Ele falou, mas eu não gosto. Então ela falou, mas você não podia usar, não gosto. E aí eles criaram um processo bem difícil. No ano seguinte, no aniversário, ela comprou outra camisa polo para ele. E quando eles vieram à terapia, ele me dizia assim, ela é impossível, doutor, olha aí o que ela faz comigo. Eu odeio camisa polo. E agora ele odiava muito mais. E ela me dá todo ano. E eu falei,
não, assim, ela deu no comer. Não, todo aniversário meu, ela me dá um. Eu tenho 15 lá em casa. Eu não uso. E aí ela falava, custava ele usar uma vez? Me responda você, custava? Não, não custava. Mas custava ela, no aniversário dele, oferecer para ele algo que ele gostasse? Também não. Então é aquela velha história de que eu estou certo. Eu também estou certo. O egoísmo, o orgulho, a presunção, a prepotência acaba com o processo de relacionamento. Então a gente tem que acordar para isso. Não custa. Usa um pouquinho ali, faça a sua vontade. Nem que seja para dormir, podia ser o pijama dele. Né? Não gosto de usar, mas vou usar de noite aqui. Eu vou usar aqui para você ver. Você gosta tanto aqui, então eu vou passar a noite toda vestido nesse negócio. Né? Uma vezinha só. Mas é uma confusão que a gente faz dentro da nossa comunicação. Então ela precisa ser honesta, ela precisa ser clara do que eu gosto. Eu gosto assim, eu prefiro assim. E isso não tem forma de a gente deixar mais claro do que se comunicando, falando. Ah, mas ele devia saber. Não, ninguém devia saber nada. Vamos parar com esse negócio de devia saber, que ninguém é adivinho. Né? Ninguém é cartomante. Vamos ter que falar. Eu gosto assim, eu prefiro assim. E a terceira questão, precisa ser objetiva. Objetivo, o casal está lá, você quer sair, à noite você gostaria de dar uma voltinha, porque está tão bonito, tá chegando a primavera, tá gostoso o tempo, aí acaba aqui, sábado, vai para casa, ele está cansado, passou o dia todo aqui e tal, e pega lá o controle da TV, aí você chega e fala, nossa, o clima está tão bom, né? Tá tão bom, chega a estar calor, aí ele fala, liga aí o ventilador, aí liga o ar, se está calor, diminui lá diminui lá um pouquinho, tô de boa. E ela fala, nossa, como você é grosso. Aí ele não entendeu mais nada. Ela falou que estava com calor, ele resolve. Olha, relacionamentos não vêm com legendas. Deveria vir, ficaria muito mais simples. Bastaria a gente baixar a cabeça e olhar, o que ele quis dizer mesmo? Então tá, mas não vem, a gente precisa treinar. E a comunicação tóxica é aquela que ofende. É aquela que diz, você é um burro, você não entende, você é ridículo, você é um bobo, você não merece, você é um imbecil, e vai por aí afora. É a comunicação ofensiva, é a comunicação que grita. Quando eu não tenho mais argumentos, eu preciso o quê? Falar muito alto, muito alto. Há um profissional que diz assim, que quando eu grito é porque a gente já está distante demais, eu preciso gritar para o outro me escutar. Distante emocionalmente. Às vezes está bem pertinho, está dormindo na mesma cama, mas está aos gritos. É porque emocionalmente já se desconectou. Então eu preciso falar muito alto para poder chegar lá onde você está, aquilo que está acontecendo. E a comunicação inapropriada, inadmissível, é a comunicação violenta. Né? É aquela em que eu bato, é aquela em que eu empurro, é aquela em que eu aperto, é aquela em que eu realmente uso a força para que o outro escute o que eu estou falando. Né? Então, é uma comunicação inadmissível, extremamente tóxica, que abala a relação. Lar Adventista, na página 38, diz assim, olha, uma falta de cortesia, um momento de petulância, uma única palavra áspera e refletida, manchar-vos-á a reputação e poderá cerrar de tal modo a porta dos corações que nunca mais os alcançareis. É pesado. É pesado. Cuidado com as palavras irrefletidas. Mas não pensei bem. Então peça perdão. O perdão, ele está para a resolução dessas questões. Eu não falo nada porque eu nunca peço perdão. Eu morro de dó de você. Porque se você nunca pede perdão é porque você acredita que nunca errou. E a própria palavra de Deus diz que justo só tem um. Só um realmente é justo, só um realmente sabe e pode realmente ter esse título de nunca ter errado. Queridos, a comunicação está para ser treinada, trabalhada, desenvolvida dentro dos relacionamentos. Faça você, durante esse período curto que estaremos juntos, um propósito de trabalhar consigo mesmo, para ampliar seu conhecimento, ampliar o seu desejo de falar, de expressar, de deixar claro seu posicionamento, com educação, com carinho e com amor. Tenho certeza que o Deus eterno, grandioso, estará ao seu lado, favorecendo todo esse processo de mudança dentro da comunicação. E o conhecimento
realmente poderá acontecer, trazendo mais união para você, para a sua família. Que Deus nos abençoe, é o meu desejo. Amém. Dilene, foi muito rápido. Foi muito rápido. Podia falar mais 1 hora. Mais 1 hora. Quantos gostaram? Olha, amanhã você está convidado a estar conosco novamente, às 7h30. Nós tragam mais gente que você acha que precisa de ouvir essas sábias palavras, né? Traga seu amigo, mesmo que não seja adventista, né? Porque eu acho que todos nós precisamos melhorar nosso relacionamento, né? Ninguém é perfeito e todos precisamos estar motivados à mudança. Nesse momento eu quero fazer, foi dado, para quem chegou às 7h30, foi dado uns números, e eu vou fazer um sorteio aqui de duas lembrancinhas, né? Eu só quero mostrar aqui uma lembrancinha, é um livro, Color the Word Jesus, of Jesus. Isso é muito legal, para você colorir, né, um bom passatempo. E também estamos dando aqui um kit, um kit de sabonete, né, lavar a mão aqui nesse momento. Quem ganhou, quem pegou os números agora, nós vamos sortear. Número 1. Ah, você está de brincadeira. Não, não é marmelada, não. Mais um. Deixa eu colocar aqui. Se é um. I trust you. Eu acredito em você, não tem problema. Próximo. Não. Número 37. 37. Oh, ready? Ok. Amanhã nós faremos mais números e aqueles que vierem... Aqui, Ed. Terá mais brindes. Não, tudo bem. Teremos mais brindes. Nesse momento, eu gostaria de pedir para o pastor vir aqui para nos despedir com uma oração. Oremos ao Senhor. Querido Deus, nós te agradecemos porque o Senhor não está de maneira isolada nos aguardando chegar no céu. O Senhor está participando da nossa vida. E até aquele grande dia da breve volta de Jesus, o Senhor nos deixou ricas orientações na Bíblia, no Espírito de profecia, a fim de que a nossa caminhada daqui para o céu fosse a melhor possível. Agradecemos, Pai, pelas palavras que nós ouvimos. Que o Espírito Santo do Senhor agora possa processar na nossa mente, querido Deus, à luz não do outro, à luz da nossa própria existência, quais são as decisões que nós devemos tomar, a fim de verdadeiramente tornar o nosso lar um pedaço do céu, um verdadeiro ninho de amor. Abençoe cada um desses aqui que aqui estão, que nós possamos, ao voltar para a nossa casa, reclinarmos a nossa cabeça, descansarmos, amanhã termos um bom dia de atividades e retornarmos para a casa do Senhor. Abençoe esse ministério da doutora Dilene, que o Espírito Santo e os anjos as acompanhem, em nome de Jesus. Amém. Eu esqueci de falar, antes desse slide, estava um barcode lá, para você seguir, olha lá, o contato, acompanhe os conteúdos que a Dilene passa através do Instagram, ok? Ela tem muito conteúdo que é muito válido, muito útil para a nossa vida no dia a dia. Tem os telefones de contato e também o e-mail dela, ok? Vamos segui-la através do Instagram. Uma boa noite e até amanhã às 7h30.